Seria possível a gente mandar uma mensagem para o nosso eu do passado e essa mensagem funcionar? Hoje é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre uma forma de a gente lidar com o sofrimento. No fundo, o mandar essa mensagem para o passado é uma reflexão que eu trago aqui sobre uma das maneiras de a gente pensar sobre aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que tira muitas vezes a nossa paz e a gente não sabe como lidar. A gente tem essa sensação muitas vezes de que um sofrimento tem que ser eterno, que aconteceu uma coisa no passado e que aquilo nunca vai mudar. Porque aconteceu no passado, a gente não consegue mudar o passado, então aquele sofrimento tem que ser para sempre. Será? Hoje a gente vai conversar sobre uma maneira de mudar o passado nesse sentido, enviando uma mensagem para nós mesmos. Claro, assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se você se interessou, achou que vale a pena a gente pensar sobre isso, sobre como mudar o nosso passado, já que ele está lá atrás e a gente não consegue voltar lá. É uma reflexão que eu vinha fazendo há algum tempo. Tem um vídeo até aqui no canal sobre mandar uma mensagem para si mesmo, escrever uma carta para si mesmo, para ter uma perspectiva diferente. Quando você coloca a coisa no papel como se fosse um amigo, você transforma aquela situação que você está vivendo numa situação de um terceiro, olha distanciadamente, escreve ali uma mensagem para aquele seu amigo que está vivendo aquela situação que na verdade é a sua, e isso muitas vezes ajuda a cair as fichas para as pessoas. Tem um vídeo sobre isso, tem até gente que comentou lá no vídeo que funcionou, que fez, que mudou a perspectiva e que foi legal. Agora, será que a gente conseguiria mandar essa mensagem para o nosso eu do passado? Será que a gente conseguiria mandar para esse nosso eu do passado uma mensagem de força, uma mensagem que aliviasse aquele sofrimento? Não tem como a gente mudar, não tem como a gente fugir daquela situação. Mas o que será que a gente pode fazer? Eu gosto muito de ficção científica, né? Esses livros aqui atrás tem muitos que são sobre viagem no tempo, sobre essas coisas assim de ficção. Eu sempre penso, quando eu me lembro das situações, quando eu estou revendo na minha memória as situações, parece que a gente está ali numa televisãozinha, né? Parece que a gente está olhando numa tela aquela pessoa, conversando com aquela pessoa e a gente naquela situação, e a gente está agora olhando de longe ao rememorar. E às vezes dá vontade de gritar, fulano, não faz isso, sai daí, ou volta para lá, ou não diz isso, depois você vai se arrepender, e a gente não consegue. Aquela situação ficou congelada na nossa história. Mas eu estava conversando recentemente com o poeta Allan de Castro. Ele lançou um livro com a Monja Cohen sobre as poesias dele, reflexões dela sobre as poesias. A gente estava num evento literário na Flipossos, de Poços de Calda, e conversando sobre sofrimento, essas coisas. Ele disse que estava num evento e certa vez perguntou para umas mulheres assim, se elas se pudessem mandar mensagens para as crianças que elas foram, o que elas diriam? E tinha lá uma executiva, uma mulher bem-sucedida, poderosa e tal, estava lá no alto escalão da empresa, uma mulher negra. E ele pensou que viria ali uma mensagem, talvez um pouco do sofrimento que ela passou, das dificuldades que ela enfrentou por ser mulher, por ser negra e enfrentar ali todo o preconceito do mundo corporativo, de se tornar uma executiva. E pro espanto dele, ele falou não. Ela falou, né? Ela disse não. Eu quero falar para aquela menina, força, você não sabe onde você vai chegar, você vai conquistar coisas que você não tem ideia, você vai longe, você vai desbravar caminhos e assim por diante. Aí eu fiquei pensando, será que essa mensagem influencia o destino daquela criança, né? Será que é como se ela pudesse ouvir o eu do futuro dizendo você vai longe e aí realmente ela consegue ir longe? Não dá, né, pra gente pensar nisso. É uma coisa muito metafísica, muito além do nosso dia a dia, mas eu entendi, pensando sobre esse assunto, que dá pra gente lidar com os sofrimentos da nossa vida de uma maneira interessante, que é qual? A função das psicoterapias, a ideia de a gente melhorar diante das coisas que a gente passa, diante das coisas que a gente enfrenta, muitas vezes a gente ter novas perspectivas. A depressão, a ansiedade, elas trazem
formas de pensar rígidas e fixas, negativas sobre a nossa realidade. Não estou dizendo que o problema não existiu ou que alguma coisa realmente ruim não aconteceu. Mas a forma de pensar sobre as coisas, ela fica enrijecida num padrão negativo. Tanto os remédios, por um lado, como a terapia, por outro lado, tenta ajudar a gente a ter novas perspectivas, ver as coisas por um outro lado. E aí eu pensei em alguém que passou um sofrimento, seja como criança, seja como adulto, enfrentou alguma coisa muito difícil, e naquele momento, naquela dor, naquele instante, aquilo parece um horror, né? Aquilo é puro sofrimento, pura dor, e não tem o que você possa fazer para consolar aquilo ou para mudar aquilo. É um dado biográfico da nossa história que traz dor. Só que o problema é que esse sofrimento ele não é restrito àquele instante. Quando a gente lembra depois de alguma coisa ruim que a gente passou, a gente se sente mal. Quando você lembra de algo que você perdeu, ou de uma situação aversiva ou traumática que você passou, aquilo perpetua o sofrimento na sua história. Lembrar da dor é reviver a dor. Só que quando a gente amadurece, quando a gente passa o tempo e a gente consegue ver algumas situações no quadro geral, né, no big picture, quando a gente consegue ver de uma forma mais ampla, a gente pode enxergar, interpretar aquela situação de uma outra maneira. De repente aquilo foi ruim, estou dizendo que não foi ruim, mas daquilo ali você cresceu, daquilo ali você abriu uma nova oportunidade, por ter perdido aquilo você ganhou uma outra coisa, por ter perdido aquilo você se inseriu num grupo de amparo e ajuda e conheceu outras pessoas. Aquele sofrimento foi ruim, mas daquela situação, de repente você viu outras possibilidades. Aquilo te ajudou a amadurecer, aquilo te ajudou a crescer, aquilo te abriu oportunidades. Não foi para o bem. Eu não estou dizendo que, que bom que aquilo aconteceu. Não, foi ruim, não era para ter acontecido, foi uma tragédia, era melhor viver sem aquilo, mas não foi apenas o sofrimento. Aquilo se insere num quadro mais amplo que só hoje, no futuro, você consegue ver todos os desdobramentos e consegue reinterpretar. Então imagine que você hoje consegue pensar sobre aquele passado e chegando ali naquele lugar de espectador, naquela telinha, você consegue sussurrar para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto. Segura aí, ó. Daqui a pouco isso aí vai fazer sentido. Ó, hoje parece que está insuportável, mas amanhã isso aí vai te trazer alguma coisa diferente. Olha, fica tranquilo, isso não foi sua culpa. Hoje parece que foi sua culpa, mas no futuro você vai ver que a vida é assim e que isso ia acontecer de qualquer jeito. Você não precisa carregar essa culpa. É como se você sussurrasse para aquela pessoa do passado e isso muda o desdobramento daquele sofrimento. Claro que aquela dor que você sofreu, claro que aquele episódio que aconteceu. Mas hoje, quando você consegue repensar do seu ponto de vista, é como se você falasse para aquela pessoa, por exemplo, olha, não foi sua culpa. E você passou anos carregando uma culpa, um peso, um sofrimento, e quando você finalmente entende, olhando todo, que não foi culpa de ninguém, que aquilo podia ter acontecido de qualquer maneira, ou que iria acontecer de qualquer maneira, todos esses anos de sofrimento cessam e daqui para frente você não vai mais se sentir culpado, você mudou o seu passado. Aquela situação aconteceu, mas a culpa que ela vai gerar, ou que ela iria gerar, acabou. É como se você tivesse mudado o passado, você mudou a visão sobre aquilo e a repercussão daquele sofrimento pode parar, ou pode diminuir, ou pode cessar, ou pode ser transformada até em uma outra coisa. Uma dor de uma tragédia, de um evento, e aí você se lamenta a vida toda daquela dor, a vida toda. Parece que é um lamento eterno por causa daquela dor que está congelada no passado. De repente você vai lá e fala, olha, por causa disso aqui, você vai se fortalecer e você vai transformar o mundo, transformar as pessoas à sua volta e essa sua dor vai te fazer desabrochar lá na frente. Você muda a partir de agora. Você não vai mais sofrer e continuar perpetuando esse sofrimento porque essa dor mudou.
O evento não mudou, entendeu, né? O passado está congelado, mas você transformou o passado a partir de uma nova perspectiva. Então, sim, eu acho que é possível a gente mandar uma mensagem para o passado, uma mensagem para o nosso eu do passado, que infelizmente, se não vai cessar ou não vai impedir que aquele sofrimento aconteça, que aquela dor aconteça, que aquele problema ocorra, pode mudar a repercussão daquilo. E esses dois sofrimentos viram um só. A gente tem dois sofrimentos, é quando acontece e quando isso se perpetua no tempo. Se você conseguir mandar essa mensagem de uma maneira adequada, à luz do que você entende hoje sobre esse evento, você consegue pelo menos modificar a sua visão sobre ele. E desse jeito, na verdade, está modificando em parte o passado. Nem sempre é possível. Eu sei que nem sempre você vai conseguir uma nova perspectiva, nem sempre você vai conseguir pensar de uma maneira diferente, mas quando a gente consegue, quando a gente é capaz de fazer isso, seja com a ajuda de uma terapia, seja com a ajuda de um remédio, seja com a ajuda de um livro, seja com a ajuda de um vídeo, de um pastor, de um amigo, do que for, quando a gente consegue alcançar essa nova perspectiva, a gente está viajando para o passado e transformando aquilo de forma a não trazer mais essa repercussão negativa na nossa vida. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui de que é possível, sim, a gente modificar o passado desse jeito, pensando dessa maneira. Não é nada esotérico, nada místico, nada de ficção científica, mas é um trabalho nosso com a gente mesmo. Você já conseguiu mudar alguma coisa? Já conseguiu rever, reinterpretar, repensar, aliviar o sofrimento que você estava trazendo? Talvez seja a hora agora. Então, não se esquece aí de fazer esse exercício e divulgar esse vídeo, deixar seu like para ele repercutir e para atingir mais pessoas que precisam mandar uma mensagem para o seu do passado. E não se esquece de se inscrever no canal, porque no futuro ainda teremos vídeos muito interessantes que você vai gostar.